Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, capítulo 1, a partir do verso 19. Nós iniciamos a série em João há 2 semanas. Vimos até o verso 18 do capítulo 1, o prólogo, não é? Onde João anunciou que Jesus era Deus em carne e osso. João que está escrevendo ali para judeus e prosélitos da diáspora, aí posterior à destruição do templo de Jerusalém, então por volta do ano 80, 85, talvez até 90, já no final do século I. E a ideia era dar o testemunho de quem era Jesus, para que aqueles judeus não cometessem o mesmo erro que os seus antepassados, que rejeitaram a Jesus. Então, João está dando testemunho de Jesus, dizendo quem ele era. Nós vimos isso no prólogo. E agora ele vai anunciar o início do ministério público de Jesus aos seus leitores. E assim como os outros evangelistas, como Mateus, Marcos e Lucas, o início do ministério público de Jesus vai ser antecedido pelo testemunho de João Batista. Todos os evangelistas que narraram o ministério de Jesus falaram que João Batista veio dando testemunho antes de Jesus. E João não vai ser diferente. E João ainda tem um toque especial porque João era discípulo de João Batista, coisa que Mateus, Marcos e Lucas não eram. O próprio João, juntamente com André, o irmão de Pedro, eles eram discípulos de João Batista antes de se tornarem discípulos de Jesus. E aí ele vai falar agora sobre esse testemunho que João Batista dá de Jesus Cristo. E João Batista, meus irmãos, era alguém relevante no contexto judaico. João Batista era alguém que era muito excêntrico, né? O Evangelho vai dizer que ele se vestia de pele de camelo e comia gafanhoto com mel de abelha. Era um homem diferentão. Vivia no deserto e pregava uma mensagem de arrependimento. Só que era um homem que, mesmo sendo assim todo diferentão e pregando uma mensagem que não era muito agradável aos ouvidos dos ouvintes, ele mobilizava multidões, arrastava multidões e batizava essas multidões. E aí acontece que, por ser essa pessoa influente, por ser essa pessoa que mobilizava multidões, ele levou até mesmo os levitas e sacerdotes de Jerusalém a pensarem que ele poderia ser o Messias. E é isso que nós vamos ver aqui no texto que nós vamos ler nessa manhã. Pensavam que João Batista poderia ser o Messias, mas João tinha convicção de quem ele era e de qual era o seu propósito. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19. Nós vamos ler até o verso 42. Eu estou lendo na versão NVI o Evangelho de João, porque eu acredito que tem uma boa tradução para esse evangelho especificamente. Tem vários termos aqui que são bem interessantes para o nosso entendimento. Então eu estou lendo na NVI. Este foi o testemunho de João
quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou. Declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem é você? É Elias? E ele disse: não sou. É o profeta? E ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? E respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado em Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor, Deus, tem nos ensinado acerca de si próprio, Pai. O Senhor tem se revelado a nós dia após dia, tem nos instruído sobre ti mesmo, sobre, ó Deus, a tua natureza, sobre quem tu és. E à medida que nós temos conhecido a ti, o Senhor tem também nos aperfeiçoado. À medida que nós conhecemos a ti, nós também, ó Deus, nos conhecemos um pouco melhor e nos tornamos também pessoas melhores, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor não se escondeu, não se ocultou da gente, mas o Senhor é um Deus que se revelou a nós e que tem se revelado e continua se revelando, Pai. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu dei o título para essa mensagem: quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Geralmente essa pergunta é uma pergunta que é feita com um tom de humilhar a pessoa que se está fazendo, não é? Já viu alguém fazendo essa pergunta? Quem você pensa que é para estar agindo dessa maneira? Para estar falando o que você está falando, para estar fazendo o que você está fazendo?
Geralmente a pessoa que faz essa pergunta se considera superior aos outros, não é? E João ouve essa pergunta dos sacerdotes e levitas. Eles, pelo fato de João estar mobilizando multidões, estar batizando essas multidões, se sentiram de certa maneira incomodados. E o sumo sacerdote enviou ali sacerdotes e levitas especialistas no culto, nos rituais, para identificarem quem é esse homem que está batizando as pessoas, com que autoridade ele faz isso, quem ele pensa que é para estar fazendo isso. Alguns até pensavam que João, o Batista, poderia ser o Messias, ou Elias, ou o profeta, que era também uma figura ali do Antigo Testamento. Mas João tinha convicção de quem ele era, João tinha convicção de qual era o seu propósito. E nós vamos ver isso hoje em 3 pontos. Primeiro, quem é João Batista, do 19 ao 28. No segundo, qual o propósito de João Batista, 29 ao 34. E o terceiro e último ponto, aproximando as pessoas de Jesus, que está do verso 35 até o 42. Então vamos lá, quem você pensa que é? No primeiro ponto, quem é João Batista? Bom, meus irmãos, o texto vai dizer, a partir do verso 19, que os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para perguntarem para João Batista quem ele era. Quem você é? Quem você é? Porque as pessoas lá em Jerusalém estão pensando que você é o Messias. Porque lá no Antigo Testamento tinha algumas profecias acerca do Messias que se levantaria no final dos tempos e que ele também poderia estar batizando essas pessoas. Então, quando vem essa figura proeminente, esquisitona, e está arrebatando multidões, está batizando essas pessoas, alguns podem pensar que era o Messias. E eles chegam perguntando, quem você é, João Batista? E João Batista prontamente, sabendo quem ele era, sabendo qual era o seu propósito, ele confessa e não nega, não sou o Cristo, eu não sou o Messias prometido, eu não sou aquele que vocês estão buscando. E existia em Jerusalém, naquela época, uma expectativa messiânica no primeiro século. O Messias vai se revelar no nosso tempo, aquele que vai nos livrar da mão romana, aquele que vai nos livrar do Império Romano, aquele que vai restaurar o reino de Israel. Então, quando vem uma figura tão proeminente quanto João Batista, eles pensam, esse será que é o nosso Messias? E João poderia se aproveitar dessa situação, muitos se aproveitariam hoje em dia, muitos se aproveitariam da fama para ganhar dinheiro, para exercerem controle e poder sobre as pessoas. Mas João Batista tinha convicção, e esse não era o seu propósito, ele não era o Messias, e ele confessa, eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. E aí eles perguntam, então quem é você? É Elias? Porque lá em Malaquias, meus irmãos, o último profeta do Antigo Testamento, existia uma profecia de que Elias se revelaria nos últimos dias. Então eles estão com essa expectativa, opa, nós estamos vivendo os últimos dias, Elias vai ser revelado em nosso meio. E aí eles perguntam para João Batista, você é esse Elias que está sendo profetizado lá em Malaquias, capítulo 4, verso 5? E João Batista fala, eu também não sou Elias. Mas aqui vale um asterisco, uma observação. O próprio João Batista não se identificava como esse Elias profetizado lá em Malaquias capítulo 4, verso 5, que seria revelado nos últimos tempos. João Batista não se identificava como esse Elias, mas Jesus posteriormente, lá no seu ministério, Mateus capítulo 11, verso 14, Marcos capítulo 9, verso 13 e Lucas capítulo 1, verso 17, Jesus vai dizer que João Batista era esse Elias profetizado. Não o próprio Elias reencarnado, o profeta Elias do Antigo Testamento, mas ele vai dizer que João Batista veio no espírito de Elias, pregando justamente arrependimento para consertar as veredas do Senhor.
Então Jesus depois vai identificar João Batista como esse Elias aqui. Mas o próprio João Batista não se identificava, ele não se considerava alguém tão grande, tão superior. Pelo contrário, ele sabia e tinha convicção do seu propósito e de quem ele era. E aí eles perguntam, então você é o profeta? O profeta aqui, meus irmãos, era também uma profecia do Antigo Testamento, lá de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15. Tinha uma profecia de que nos últimos tempos se levantaria um profeta semelhante a Moisés. E aí os judeus estão esperando a manifestação desse profeta. E eles perguntam, você é aquele profeta lá de Deuteronômio 18 que fala que vai se levantar nos últimos dias, semelhante a Moisés? E João Batista responde, não, eu não sou também o profeta. E aí os homens ficam sem entender nada. Ora, se você não é o Messias, se você não é Elias, se você não é o profeta, quem você pensa que é então? Para estar batizando essas pessoas, para estar pregando o que você está pregando? Se você não é alguém importante, quem você é então? Quem você pensa que é para estar agindo dessa maneira? Nos dê uma resposta para que a gente leve essa resposta para aqueles que nos enviaram, que eram o sumo sacerdote. Que diz você acerca de si próprio? Qual que é a sua identidade, João Batista? Quem é você, João Batista? E João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Quando João Batista diz isso daqui, meus irmãos, ele não está dizendo que ele é o cumprimento de nenhuma profecia, ele não está querendo dizer que ele é uma pessoa importante, ele não está querendo falar que ele é alguém superior, nada disso. A única coisa que João Batista está dizendo é que ele tinha convicção de quem ele era. E quem ele era? Ele era alguém que deveria pregar a palavra de Deus. Essa menção a Isaías que ele está fazendo aqui, é o profeta Isaías dizendo que deveria pregar ao povo, para que o povo se voltasse ao Senhor. Não é que alguém iria um dia fazer isso daqui, não. Qualquer um que prega o evangelho, qualquer um que anuncia a palavra de Deus, e que, de alguma maneira, vai tornar o coração dos homens de volta para Deus, que era isso que o Senhor fazia com os profetas no Antigo Testamento, não é? Anunciar a sua palavra para que o povo se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor. Qualquer um que faça esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, ele é exatamente isso aqui que João está dizendo. Eu não sou ninguém importante, eu não sou ninguém que tem um poder superior, eu sou alguém que prega a palavra de Deus, eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns dos fariseus que tinham sido enviados então perguntaram para ele, se você não é ninguém importante, então por que você está batizando as pessoas? Você não é o Cristo, você não é o Elias, você não é o profeta. Por que você está fazendo o que você está fazendo se você não é alguém importante? E aí ele responde, olha, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. É muito interessante isso daqui, meus irmãos, porque João tinha convicção de quem ele era. João tinha uma noção correta de Deus, de quem Deus era. E por que a gente sabe disso? Porque o evangelista João está escrevendo o capítulo 1 para mostrar quem era Jesus, quem era Deus. Então, ele está querendo dizer, olha, à medida que você conhece Jesus, você também entende quem você é. À medida que você sabe quem Jesus é, à medida que você conhece a Deus, você entende quem você mesmo é. Os sacerdotes e levitas que estão questionando João não tinham uma correta compreensão acerca de Jesus. Eles não acreditavam em Jesus. E por não acreditarem em Jesus,
eles afastavam as pessoas de Deus. Eles achavam que estavam aproximando as pessoas de Deus, mas, ao contrário disso, eles afastavam as pessoas de Deus. A religião dos levitas e sacerdotes era uma religião cada vez mais exclusivista, cada vez mais de poucas pessoas. E eu vi essa semana um influenciador, que nem é crente nem nada, é um historiador, dizendo que por que o cristianismo explodiu tanto e se tornou uma religião, né, a maior religião do mundo. Porque ele vai dizer que o cristianismo foi a primeira religião universal, a primeira religião que disse que ela serviria para todas as pessoas. Foi a primeira religião que falou que ela não era exclusiva para um povo, ela não era exclusiva para uma etnia, ela não era exclusiva para uma região demográfica, para um país. Ela foi a primeira religião que dizia: olha, o que eu estou dizendo serve para todas as pessoas, serve para quem quiser acreditar, para todas as tribos, raças, línguas, nações. Se você acredita no que eu estou dizendo, então isso serve para você também. Jesus veio para você também. Então, por isso que o cristianismo se tornou diferente de todas as outras religiões. E os sacerdotes judeus aqui, e levitas, ao contrário do cristianismo que procurava incluir todas as pessoas, eles queriam excluir. Então, eles acabavam afastando as pessoas de Deus. Mas por quê? Porque eles tinham um entendimento errado sobre quem Deus era. Eles não compreenderam quem Deus era. E como que eu sei disso? Porque eles não conheceram Jesus. Eles rejeitaram Jesus. E quando você rejeita Jesus, quando você não conhece Jesus, meus irmãos, você não conhece Deus. Por quê? Porque Jesus é a explicação de Deus. Jesus é a revelação de Deus. Então, se você não conhece Jesus, o seu entendimento de Deus é um entendimento embaçado, é um entendimento errado, deturpado. Você não consegue entender quem Deus é se você não conhece Jesus. Por quê? Porque Jesus revela Deus. Deus é um ser realmente de difícil entendimento, se a gente parar para pensar. Por nós mesmos, pela nossa própria capacidade, pela nossa própria inteligência, nós não conseguiríamos entender quem Deus é. Mas Jesus pega esse conceito difícil de entender, essa pessoa complexa, esse ser criador complexo, e Jesus explica isso para a gente, Jesus revela isso para a gente, Jesus demonstra isso para a gente. Eu falei isso para vocês há 2 semanas atrás. Se uma imagem vale mais do que 1000 palavras, imagine uma pessoa, imagine uma vida, que foi o que Jesus fez. Ele explicou mais do que 1000 palavras, ele viveu, ele encarnou, ele mostrou quem era Deus. Então, se você não conhece Jesus, você não consegue compreender quem é Deus. E os sacerdotes, por não conhecerem, por rejeitarem Jesus, eles estão perdidos. Eles não conhecem Deus, eles não têm um relacionamento com Deus de fato. Então, eles não conseguem entender a sua própria identidade. Mas João conhecia Deus, porque ele creu em Jesus. Ele sabia quem era Jesus. João era bem diferente. Ele sabia quem ele era e ele também sabia qual era o seu propósito. E é o meu segundo ponto. Qual o propósito de João Batista? Está do verso 29 até o 34. Depois de responder à pergunta dos fariseus e dos sacerdotes e levitas, no dia seguinte, no verso 29, dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este é aquele a quem eu me referi quando eu disse que vem alguém depois de mim que é superior a mim, porque já existia antes de mim. E João, meus irmãos, além de entender a sua identidade, ele entendia o seu propósito. Entender o propósito, meus irmãos, entender para que você existe, qual é a sua finalidade nessa vida, nessa terra. Isso daqui não é algo simples de se entender. Basta olhar para hoje. As pessoas estão perdidas. As pessoas estão totalmente sem saber quem são, sem saber o seu propósito, totalmente perdidas, meus irmãos. Perdidas. Elas não sabem quem elas são e por isso elas têm diversas crises existenciais, crises de identidade, crises de propósito. Elas acabam desenvolvendo doenças emocionais por causa desse problema. Não saberem quem são, não saberem o seu propósito. E aí o que isso produz nessas pessoas, para além das doenças emocionais, e que acabam se tornando também doenças fisiológicas? Elas, por estarem perdidas, buscam desesperadamente se conectar com alguma coisa que faça sentido. E aí o que é que isso produz na nossa sociedade? Muita gente caindo em roubada. Todo mundo está vendendo um curso de alguma coisa. E todo mundo está comprando. Eu estava falando isso para a Bruna ontem. Como está fácil ganhar dinheiro na internet? Hoje, na verdade, né? Como está fácil ganhar dinheiro na internet? Porque as pessoas estão perdidas. Então, quando você consegue, de alguma maneira, falar para a pessoa algo que faça sentido para ela, que traga propósito, que traga identidade, elas se agarram desesperadamente àquilo e fazem o que for necessário para não perderem essa identificação. E aí elas compram o seu curso, elas fazem o seu mastermind, elas vão no seu workshop, elas assistem a sua live e gastam dinheiro que for necessário, porque elas querem descobrir o seu propósito e a sua identidade nesse mundo. João Batista, meus irmãos, entendeu quem Jesus era. Então ele conseguiu entender quem ele mesmo era e qual era o seu propósito nessa terra. João entendeu que ele não era a última bolacha do pacote. João entendeu que o mundo não girava ao redor dele. E o problema, meus irmãos, da gente que está perdido, da nossa geração que está desesperadamente buscando alguma coisa para se agarrar, para se conectar, é que eles caem em muita roubada, eles seguem muita gente que ensina coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. E se isso tivesse sendo limitado ao Instagram, estava ótimo. Mas, infelizmente, as pessoas têm seguido gente que fala besteira e que ensina coisas que não tem nada a ver com o Evangelho, não só no Instagram, mas nas igrejas também. É por isso que a gente tem tanto pregador aí que não prega nada a ver com o que Jesus ensinou, fazendo sucesso nos dias de hoje. Porque as pessoas não sabem quem Jesus é. E pelo fato de não conhecerem a Jesus, elas não conhecem a si mesmas e elas não sabem o seu propósito. João entendeu o seu propósito. João sabia que ele não era a última bolacha do pacote. Ele negou ser o Messias, negou ser Elias, negou ser o profeta. Ele negou ser alguém de relevância. Ele era alguém que não estava muito preocupado com as opiniões alheias. Isso é muito interessante, porque quando você entende quem você é e qual o seu propósito, meus irmãos, as opiniões dos outros deixam de fazer, deixam de causar, de mexer com você. Isso é um outro grande problema da nossa época, não é?
As opiniões dos outros atingem de uma maneira que não deveriam. Causam na gente um estrago que não deveriam causar, se nós tivéssemos convicção do nosso propósito. E João não estava preocupado, porque ele sabia quem ele era, e ele sabia qual que era o seu propósito. Então, ele não estava nem aí para o que estavam pensando dele. É por isso que ele se vestia de roupa de camelo. Ele sabia que não era a última moda da época, mas ele se sentia confortável daquela maneira. Então, ele se vestia de roupa de camelo. E se alguém tirasse foto de João e postasse na rede social zoando, e o João Batista aí, ó, vestindo roupa de camelo, que coisa horrível. Ele não estava nem aí. Porque aquilo fazia ele se sentir bem, e ele tinha convicção de quem ele era e de qual era o seu propósito. O João Batista come gafanhotos e mel de abelha, olha que coisa horrível. As opiniões alheias não causavam nada em João Batista, porque ele tinha convicção do seu propósito. Ele não estava nem aí para a opinião alheia, chamava as pessoas ao arrependimento, chamava elas de raça de víboras. Ele tinha convicção do seu propósito, e o seu propósito era pregar e batizar as pessoas para que Jesus fosse revelado. Meus irmãos, quando eu falo aqui de entender o seu propósito nesse mundo, eu não estou falando aqui de profissão, não. Porque às vezes é isso, né? Eu preciso entender o que é que eu vou fazer da vida. Se eu vou cursar medicina ou se eu vou cursar pedagogia. Qual é o meu propósito nesse mundo? Eu não estou falando aqui da sua profissão, não. Até porque a gente pode exercer, né, diversas profissões. Eu mesmo, minha mãe queria que eu fosse piloto de avião. Era o sonho dela. Cresci ouvindo isso. Você tem que ser piloto de avião. Você vai ser piloto de avião. E eu achava legal mesmo. Até hoje eu acho alguém que é piloto de avião. Mas aquilo era tão distante da minha realidade que eu pensei assim... Eu não dizia para ela, né? Mas eu pensava assim, rapaz, eu acho que eu não vou ser, não. E aí, eu virei servidor público. Nunca foi algo que eu sonhei, que eu almejei, ser um servidor que trabalha administrativamente. Aí depois eu virei pastor. Por último agora, eu virei agente de viagens. Então, assim, o meu propósito não necessariamente está relacionado com o meu trabalho. Não é o que eu vou ser na vida. O propósito não é o que eu vou fazer na vida. O propósito de João Batista, meus irmãos, não estava relacionado ao trabalho de João Batista. O propósito de João Batista, que está relacionado à identidade, ao quem ele era, é semelhante ao meu e o seu propósito. Que é o quê? Glorificar a Deus, anunciar as bondades de Deus, as boas novas do Evangelho, anunciar, dar testemunho de Jesus. João Batista tinha convicção de que o seu propósito era dar testemunho daquele que viria depois dele, e que era maior do que ele, e de quem ele não era digno de desamarrar as sandálias. O propósito de João Batista e o nosso propósito é glorificar a Deus, independente do que a gente faça. Meus irmãos, testemunhar de Jesus Cristo, independente da forma com que a gente trabalhe, de qual seja a nossa profissão. Se eu sou servidor público, se eu sou pastor, se eu sou agente de viagens, eu preciso testemunhar de Jesus Cristo. Esse é o meu propósito. Foi para isso que eu fui criado e foi para isso que você também foi criado. E quando a gente entende a nossa identidade, João sabia que ele não era o Messias, mas ele era filho de Deus. Ele sabia que ele não era a última bolacha do pacote, alguém importante, uma profecia do Antigo Testamento. Ele sabia que ele não era nada disso, mas ele sabia que ele precisava testemunhar acerca de Jesus, que esse era o seu propósito. Aí, meus irmãos, as opiniões não importavam para ele.
ele cumpria o seu propósito de testemunhar acerca de Jesus Cristo. E ele não estava preocupado com a religião judaica, com o que eles iam pensar. Ele não estava preocupado se os sacerdotes estavam perguntando: quem é você para estar batizando as pessoas? Ele continuava cumprindo o seu propósito. E o propósito de João Batista não é diferente do nosso. Nós precisamos testemunhar acerca de Jesus Cristo. Mas o interessante, no verso 33, é que João Batista vai dizer que ele não entendeu isso por ele próprio. Não foi algo que ele leu num livro e ele, agora tudo faz sentido. Não foi um curso que ele fez e mudou a vida dele. Não foi uma pessoa que ele seguiu no Instagram que abriu os olhos dele para o mundo, para o seu propósito, para a sua identidade. Nada disso. João Batista, no verso 33, vai dizer o seguinte: olha, eu não teria reconhecido Jesus se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito. João Batista só entendeu, meus irmãos, porque Deus revelou para ele, porque Deus falou para ele, porque o próprio Deus disse para ele que aquele sobre quem ele visse descendo o Espírito e permanecendo, esse era o Filho de Deus. E João Batista não vai ser relatado aqui, mas nos outros evangelhos é relatado. Ele batizou Jesus e ele viu o Espírito descer sobre Jesus e permanecer. E ele entendeu que Jesus era o Filho de Deus. E ele vai dizer: eu vi e testifico, este é o Filho de Deus, no verso 34. João fala que só sabia disso porque o próprio Deus o enviou e o próprio Deus é quem revelou a ele. Quando nós entendemos que foi Deus quem nos criou, Deus quem nos chamou, foi Deus quem nos salvou e é Deus quem nos envia, quando nós entendemos que é Deus quem faz em nós, quem opera em nós, através de nós, quando nós entendemos que é Deus, meus irmãos, nós deixamos de lado o medo, as opiniões alheias, os paradigmas da religião judaica que João abandonou. Nós deixamos de lado essas coisas que causam tanto efeito em nós, que nos paralisam, que impedem da gente cumprir o nosso propósito, que impedem da gente seguir a nossa vida. Nós deixamos tudo isso de lado quando nós entendemos que foi Deus quem nos chamou, quem nos salvou e quem nos enviou. E cumprimos a nossa vocação. Por isso que João Batista era tão convicto daquilo que ele deveria fazer. Porque ele entendeu que foi Deus quem mandou ele fazer aquilo. E eu vou para o terceiro e último ponto. A identidade de João Batista e o propósito de João Batista serviam para ele causar alguma coisa na vida das outras pessoas. Porque até então, você pode estar pensando, é sobre mim então, né? É sobre o que eu devo fazer. Mas o que João Batista fez não serviu apenas para ele. O que João Batista fez serviu para as outras pessoas, meus irmãos. E o meu terceiro ponto, aproximando as pessoas de Jesus, verso 35 até o verso 42. A gente pensa que o jeito... vamos ler aqui então primeiro. No dia seguinte, João estava ali novamente, com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Está aqui novamente João Batista apontando para Jesus, dando testemunho de Jesus. E olha só o que acontece no verso 37. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos que eram discípulos de João Batista, no caso aqui era André e o próprio João aqui, que está escrevendo o texto,
Os 2 discípulos seguiram a Jesus. Os discípulos de João Batista, ouvindo o testemunho que João Batista dava de Jesus, eles seguiram a Jesus. A gente pensa que o jeitão esquisito de João Batista, vestir pele de camelo, comer gafanhoto com mel, pregar uma palavra dura, a gente pensa que isso iria afastar as pessoas dele e também afastar as pessoas de Deus, não é? Porque uma pessoa que prega arrependimento, meus irmãos, teoricamente a gente pensa, esse aí está mais afastando as pessoas de Deus do que aproximando. Mas não. Quando nós estamos no propósito do Senhor, naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, e o Senhor havia chamado João Batista para pregar aquela palavra naquele tempo, nós vamos aproximar as pessoas de Jesus. A grande questão de entender a nossa identidade e o nosso propósito, para além de nos proteger das opiniões alheias, do medo, de tudo que as opiniões alheias causam, para além de tudo isso, de nos tornar pessoas mais convictas, confiantes do nosso propósito, para além de nos prevenir de adquirir essas doenças de alma e psicológicas que têm inundado a nossa época, para além de tudo isso, entender o nosso propósito e a nossa identidade, deve fazer o quê? Deve fazer com que nós aproximemos as pessoas de Jesus Cristo. Essa é a grande finalidade do nosso propósito. Se o nosso propósito é testemunhar de Jesus, em tudo que a gente fizer, independente do que a gente faça, se o nosso propósito é esse, a finalidade do nosso propósito é aproximar as pessoas de Jesus. E é isso que João Batista está fazendo. Ele está aproximando as pessoas de Jesus. E por que é importante dizer isso, meus irmãos? Porque às vezes a gente fala, entendi agora, Clisman, o meu propósito é pregar o Evangelho. Então eu vou pregar o Evangelho independente de onde eu esteja. Nos meus relacionamentos, no meu trabalho, eu vou pregar o Evangelho. Maravilha, você entendeu. Aí você começa, né? Não sei o quê, você tem que aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Isso aí que você está fazendo, está desagradando a Deus. E a gente começa a pregar o Evangelho da maneira que a gente acha que deve ser pregado. E sabe como que a gente vai entender se a gente está fazendo certo ou não? Se a gente perceber, as pessoas estão se aproximando de Jesus, pelo que a gente está falando, e da forma que a gente está vivendo, ou elas estão se afastando de Jesus? O que a gente está pregando está aproximando as pessoas de Jesus? Está fazendo elas terem mais interesse em quem Jesus é e quererem aprender com Ele? Ou está empurrando elas para longe de Jesus? Se estiver empurrando para longe, meus irmãos, então você está fazendo errado. Então o testemunho que você está dando de Jesus não é de fato quem Jesus é. Então às vezes o testemunho que você está dando de Jesus é pura vaidade. É porque você está achando que é melhor do que o outro e que o outro tem que ser igual a você. Aí você está totalmente diferente do que João Batista está fazendo aqui no texto, porque ele não se considerava Elias, ele não se considerava o Messias, ele não se considerava o profeta, ele não se considerava alguém importante e superior às outras pessoas. Pelo contrário. Em outro momento do texto ele vai dizer que ele cresça e que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Não é a música lá do Deigman? E aí? Não é só entender o propósito e cumprir o propósito, não, meus irmãos. A gente tem que saber se a gente está aproximando as pessoas de Jesus, porque senão é pura vaidade nossa.
Hoje eu preguei para 5 pessoas no meu trabalho. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu coragem, eu fui lá e preguei. Mas a sua pregação aproximou as pessoas de Jesus? Ou fez elas terem mais raiva da igreja e do evangelho? João é interessante, meus irmãos. O texto não diz que João fala para os seus discípulos: vejam, vocês têm que seguir ele, porque senão vocês vão para o inferno. Vejam, aquele lá é quem vocês têm que aceitar, porque senão você vai queimar no lago de fogo. Não. O que João fala? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam, ele é o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João, sem João mandar, meus irmãos, sem João dizer para eles que eles deveriam seguir a Jesus, os discípulos de João, por conta própria, olha o que o texto está dizendo. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, ele é o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João, ouvindo ele dizer isso, seguiram a Jesus. Será que a gente está aproximando as pessoas de Jesus com o testemunho que a gente está dando? Ou a gente está afastando? O que a gente tem feito, a forma em que a gente tem vivido, as coisas que a gente tem dito, tem servido para aproximar os outros de Jesus? Se não, meus irmãos, nós precisamos melhorar. João aproximou as pessoas de Jesus porque ele entendeu que o seu propósito era esse. E o nosso propósito também é esse, meus irmãos. Esse propósito não era exclusivo de João Batista. O meu e o seu propósito nesse mundo, para além de entender que nós somos filhos de Deus e que devemos dar testemunho de Jesus Cristo, é aproximar as pessoas de Jesus. Quanto mais nós apontarmos para Jesus, meus irmãos, quanto mais o nosso testemunho for parecido com quem Jesus é de verdade, as pessoas vão se aproximar dele. O que a gente fala, os nossos conselhos, a nossa pregação, tudo isso tem que apontar para Jesus. Nós também somos embaixadores do reino de Deus. Spurgeon dizia: ou você é um missionário ou você é um impostor. E com isso ele não estava querendo dizer que todo mundo tinha que ser o missionário, sabe, de carteirinha, não. Igual o Raul e a Silvana, que vem aqui de vez em quando, que são lá da Jocum, missionários contratados para aquilo. Não. É que nós temos que testemunhar, meus irmãos. E que o nosso testemunho tem que aproximar as pessoas de Jesus. Os nossos relacionamentos devem servir para aproximar as pessoas de Jesus. Mas tem gente que vive igual os religiosos aqui do texto, afastando as pessoas de Jesus. E o grande detalhe, a pregação de João Batista não era uma pregação macia, não era uma pregação que massageia o ego, não era que você é o ponto fraco de Jesus, não. A pregação de João Batista era uma pregação dura. Ele tinha um jeito excêntrico, mas cumprindo o seu propósito, as pessoas se aproximavam de Jesus. Muito provavelmente, meus irmãos, João Batista devia falar com tanto amor, ele devia estar tão cheio de Deus, naquilo que ele falava para as pessoas, que era impossível que elas não seguissem a Jesus, depois daquilo que ele pregava para os seus discípulos. João Batista, de alguma maneira, atraía as pessoas. E à medida que ele atraía as pessoas eram também atraídas para Jesus, porque ele apontava para Jesus. Nós precisamos dar esse testemunho e aproximar as pessoas também de Jesus com as nossas ações, mas também com as nossas palavras, meus irmãos.
O que vai fazer os discípulos de João seguirem a Jesus é o testemunho verbalizado dele. Ele fala para eles: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É proclamação aqui, é dizer. O que sai da nossa boca tem que apontar para Cristo. Os nossos conselhos, a nossa forma de falar com as outras pessoas e de falar das outras pessoas também. A nossa forma de corrigir, de exortar. Tudo isso tem que, de alguma maneira, apontar para Jesus. E não é João Batista que é o nosso modelo supremo aqui, não. Até porque ele era homem. Deve ter cometido muitos erros também. Deve ter afastado pessoas de Jesus de alguma maneira. Mas alguns dos seus discípulos seguiram a Jesus. O nosso modelo final é o próprio Jesus. Ele também viveu uma vida que apontava para Deus. Ele também viveu uma vida em que ele não queria ser superior às outras pessoas, em que ele não simplesmente saía afastando as pessoas de Deus. Pelo contrário, ele aproximava também as pessoas de Deus. O próprio Jesus é o nosso modelo. Sabe o mais interessante aqui do texto? O testemunho de João vai aproximar os discípulos dele de Jesus, não é? E aí o verso 37 vai dizer: ouvindo dizer isso, os discípulos seguiram a Jesus. Beleza. Mas olha só que interessante. Voltando-se e vendo Jesus, que os dois o seguiam, Jesus perguntou para eles: o que é que vocês querem? Sabe por quê, meus irmãos? E aqui tem outra pegadinha. Lembra que eu falei que aquilo que a gente fala deve aproximar as pessoas de Jesus? Aquilo que a gente vive também deve aproximar as pessoas de Jesus? Certo. Nós não devemos afastar, não é? Devemos aproximar. Só que também na ânsia de fazer isso, a gente acaba também fazendo besteira. Mostrando um Jesus que também não é o Jesus verdadeiro do Evangelho. E aí, sabe o que acontece? Tem gente que está achando que está aproximando as pessoas de Jesus, e aí quando as pessoas chegam diante de Jesus, Jesus vira para elas e pergunta assim: o que é que vocês querem me seguindo aqui? E aí sabe qual vai ser a resposta de muita gente? Eu quero ser feliz. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero a minha casa própria. Eu quero casar. Foi por isso que eu vim em Jesus. Eu quero uma vida de sucesso. Às vezes, hoje é o que tem muito pastor fazendo aí, né? Eles acham que estão salvando vidas, né? Estão enchendo as suas igrejas, estão trazendo pessoas para Jesus, entre aspas. E aí, quando essas pessoas chegam diante de Jesus para adorar, para apresentar as suas vidas diante de Deus, Jesus olha para elas e pergunta: o que é que vocês querem? O que é que vocês estão esperando ao me seguirem? E a resposta dos discípulos de João Batista é muito interessante. Primeiro eles chamam Jesus de mestre, de rabi. Eles reconhecem que Jesus é alguém que deve ser honrado, alguém de quem eles devem aprender, alguém que tem algo para oferecer para eles. Eles falam assim: Rabi, onde o Senhor está hospedado? A resposta deles à pergunta de Jesus faz toda a diferença, meus irmãos. Sabe por quê? Quando eles perguntam assim: Rabi, onde o Senhor está hospedado? Eles estão querendo dizer para Jesus assim: Senhor, por favor, a gente quer passar um tempo com o Senhor. Nós queremos entender mais sobre o Senhor. O que é que o Senhor tem para nos dizer? O que é que o Senhor tem para nos ensinar? Como que eu posso melhorar diante daquilo que o Senhor vai me dizer?
Se o Senhor é o que tira o pecado do mundo, por favor, então, eu preciso aprender sobre o Senhor. Eu preciso compreender, eu preciso beber dessa água. Essa é a resposta dos discípulos de João Batista para a pergunta de Jesus, sobre o que eles querem. O que vocês querem? A resposta deles é: Senhor, nós queremos o Senhor, nós temos sede, nós queremos aprender, nós queremos te ouvir, nós queremos um relacionamento. E a resposta de Jesus para as pessoas que vêm com essa disposição de coração é a mesma que ele deu para eles, ele dá hoje. Ele responde: venham e verão. Quem tem sede, venha e beba da água da vida. Se você vem disposto a aprender, disposto a conhecer, se você vem disposto a se humilhar, reconhecendo que Ele é o Mestre, que Ele é o Rei, que Ele é o Senhor dos Senhores, a sua sede vai ser saciada. Quem tem sede, venha e beba da água da vida. Venham então vocês e verão. Então foram por volta das 4 da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia, aprendendo, bebendo da água da vida, conhecendo o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Então o propósito de João de aproximar as pessoas de Jesus serviu porque eles foram para Jesus com o coração correto, com a expectativa certa. Eles não foram para ganhar a vida, eles não foram porque eles queriam ser felizes, eles não foram porque eles queriam ganhar dinheiro, eles não foram porque eles queriam ganhar uma casa, eles não foram porque eles queriam ganhar um relacionamento, eles foram porque eles queriam beber da água da vida, porque eles estavam com sede, porque eles precisavam preencher o vazio que existia dentro deles. E Jesus falou: venham, e eles passaram aquele dia com Jesus. E André, bebendo da água da vida, conhecendo a Jesus, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. E o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. E ele disse: achamos o Messias. E também o levou a Jesus. Olha só o ciclo, meus irmãos, que maravilhoso. João testemunhou de Jesus. André, ouvindo o testemunho de João, foi conhecer a Jesus. Bebeu da água da vida. E aí a primeira coisa que ele fala: eu preciso também testemunhar de Jesus. A primeira pessoa que ele viu foi seu irmão. E ele também dá o testemunho: nós conhecemos o Messias. Você precisa conhecer também. Você também precisa conhecer o Filho de Deus. Ele tira o pecado do mundo. E ele pega Pedro e leva até Jesus. E Jesus olha para Pedro, conhecendo Pedro. A primeira vez que ele vê Pedro, mas ele já conhecia desde a eternidade, conhecendo o coração de Pedro, sabendo que Pedro iria errar, sabendo que Pedro lá na frente ia abandonar, mas depois ia voltar, sabendo que Pedro ia se afogar, que ele ia ter que resgatar Pedro quando Pedro estivesse prestes a se afundar, sabendo que Pedro era do jeito que era. Mas Jesus conhecia Pedro. Ele queria desenvolver um relacionamento com Pedro. Ele olha para Pedro e fala: você é Simão, filho de João, ou de Jonas. João e Jonas é o mesmo nome. Jonas, na verdade, é a abreviação de João. Você é Simão, filho de João. Mas agora você será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Ou seja, Jesus nos conhece, nos chama pelo nome,
e nos dá um novo nome, uma nova identidade. Ele muda as nossas vidas. Ele vai fazer isso para as pessoas que a gente testemunhar e que forem a Ele com o coração dispostos a aprender. O mesmo Deus que capacitou João Batista, meus irmãos, é o Deus que habita entre nós. É o Deus que faz morada em nós por meio do seu Espírito. Nós também somos capazes de cumprir o nosso propósito nesse mundo. Nós também somos capazes de testemunhar sobre Jesus Cristo para as outras pessoas. Nós devemos fazer isso. Esse é o nosso propósito. E João Batista fez não porque ele era capaz, não porque ele era melhor do que a gente, mas porque Deus fez isso por meio de João Batista. E o mesmo Deus que enviou a João também nos chamou e também nos envia no poder e na autoridade de Jesus, que foi outorgada a nós lá na cruz. E no poder de Deus e na autoridade que Jesus nos entregou, nós também somos capazes de comunicar o Evangelho, de anunciar as boas novas e de aproximar as pessoas de Jesus também. Amém. Senhor, primeiramente, Pai, eu quero reconhecer que eu tenho falhado no meu propósito. Eu reconheço que tantas vezes, ao invés de aproximar as pessoas do Senhor, eu acabei afastando. Seja porque as minhas palavras foram tolas, seja porque o que eu falei das outras pessoas não era algo que refletia e que glorificava o Senhor, mas pelo contrário. Me perdoa, Senhor, nos perdoa. Mas se o Senhor tem falado isso para a gente, se o Senhor tem nos dito que nós somos capazes de cumprir o nosso propósito, no poder de Jesus, que assim seja, Pai. Que assim seja. Que nós sejamos capazes, que nós façamos isso, que nós aproximemos as pessoas do Senhor. Seja o nosso irmão, como André, que levou Pedro até ti. Seja o nosso amigo, seja o nosso colega de trabalho, seja um desconhecido na rua. Eu não sei. Eu não sei quem são as pessoas que o Senhor vai colocar diante da gente, mas que em nome de Jesus, as nossas palavras, as nossas ações, a nossa vida, aponte para o Senhor de tal maneira que as pessoas possam também querer experimentar a água da vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém.